Olá, amiguinhos e amiguinhas amantes de board games! Em algum momento você já deve ter jogado aqueles jogos para computador ou videogame onde você precisa montar o seu zoológico. É muito nostálgico, né? Você pensar nessas experiências tipo Zoo Tycoon. Eu sempre gostei muito desses jogos de montar cidade, montar parque, montar zoológico. Então para mim não foi nenhuma surpresa em saber que o tema do Ark Nova ia ser muito interessante para mim. E ele fala justamente disso, é um jogo de você montar zoológicos, enquanto seus amiguinhos também têm os zoológicos deles e a gente vai ver, competir para ver quem tem um zoológico mais próspero. Você precisa ter um equilíbrio entre atratividade, que é o apelo que o seu zoológico tem para atrair as pessoas para ele. Você também precisa de projetos de conservação, né? Não é só jogar os bichinhos em uma jaula, não. E também você precisa equilibrar com a sua reputação. Então tem essas três trilhas, essas três frentes diferentes no jogo que você precisa manter ali e caminhar juntas para você conseguir manter o seu negócio, ó, legalzão. Ele é um jogo indicado para 14 anos ou mais, de 1 até 4 jogadores. Você pode jogar solo, tem uma versão solo na caixa. E o tempo médio de jogo oficial é de 120 minutos. Mas na sua primeira partida pode colocar aí umas 3 ou 4 horas de jogo para você aprender. É mais ou menos isso. Depois, pegando as manhas, como de praxe, você vai reduzindo esse valor. Pode chegar aos 120 sim. Ele é um jogo que começou a escalar muito bem no Board Game Geek. Ou seja, ele saiu de posições, quando ele foi lançado, né, posições mais baixas que o jogo acaba entrando, e de repente ele subiu e está entre os primeiros colocados, aí, entre os melhores jogos do mundo. Então a gente estava bem curioso e bem ansioso para ter esse jogo chegando aqui no Brasil, totalmente em português e uma versão, né, BR dele. Quem trouxe para o Brasil foi a editora Grok. O jogo chegou com algumas polêmicas aí envolvendo a produção do jogo. A gente vai comentar sobre isso. Aqui não tem esse negócio de porque o criador de conteúdo nunca fala mal do jogo. Não, a gente vai falar. Primeiro a gente vai ver as regras, vai aprender um pouco como joga. Aqui na descrição do vídeo tem os capítulos, então você pode pular para momentos específicos. E no final a gente vai abordar um pouco das polêmicas que geraram sobre o lançamento do Ark Nova. Então, sem mais delongas, vamos para as regras do jogo. Roda aí! Fala pessoal, tudo bem? Bom, antes de começar o jogo, vamos fazer o setup inicial aqui. E para isso a gente vai colocar, tem essa trilha aqui em cima do tabuleiro, onde a gente coloca o marcador de pausa, baseado no número de jogadores. Como eu vou fazer uma simulação para 3 jogadores, eu coloco aqui onde tem um personagem 3, aqui em cima, aqui ó, bonitinho. A gente vai embaralhar todas essas fichinhas aqui com esse escudo no verso, tá? E vai separar 4 delas de maneira aleatória. O restante a gente pode devolver para a caixa do jogo. Os tiles de escudo que você sorteou, você vai colocar eles aqui de forma aleatória, preenchendo essas lacunas aqui na parte de cima do tabuleiro. Esses dois aqui que já tem impressos, você não preenche, fica dessa forma aqui. Você vai embaralhar todas as cartas de zoológico, e são muitas aqui, como vocês podem ver, muito grande, e você vai colocar elas viradas para baixo aqui. Você não precisa colocar tudo, você não vai usar tudo durante o seu jogo, tá? Você pode colocar um pacotinho assim considerável, deixar aqui do lado, e se precisar você pega mais de algum lugar separado, senão ficar muito alto aqui é desnecessário. Então você vai pegar 6 cartas aqui do topo e revelar nesses lugares do tabuleiro onde tem essas pastinhas aqui. Nesse momento as cartas são viradas para baixo, não reveladas. A gente vai colocar o tabuleiro de associação do lado do tabuleiro principal, deixando um espaço para colocar cartas embaixo e também em cima dele. A gente vai preencher esses lugares conforme o ícone está falando, né, com as cores e símbolos adequados. Então aqui a gente tem os tiles de parceiros do zoológico,
de cada um dos continentes. E aqui ao lado a gente tem as universidades, que também a gente pode tentar pesquisar algumas coisas neles. A gente vai embaralhar esse deck verde, que é um deck de projetos de conservação. E a gente vai revelar 3 cartas aqui na parte de baixo desse tabuleiro. Somente num jogo para 4 pessoas que você vai colocar uma 4ª carta aqui, senão esse espaço vai ficar vazio. Para um jogo de 3 jogadores, não vai ter nenhum token aqui, nenhum marcador em cima das cartas. Mas para um jogo de 2 jogadores tem algumas diferenças aí. Para 2 jogadores você tem que cobrir essas 3 partes aqui do tabuleiro de associação e cobrir alguns espaços nas cartas. Da carta mais à direita, o número mais à direita. Da carta do meio, o número do meio. E na carta mais à esquerda, no número da esquerda. Isso para 2 jogadores, tá? Para 3 não vai ter nada. A gente continua sem nada colocado sobre a associação e nem as cartas. A gente também vai embaralhar esse deck de cartas de pontuação final, que lembra por causa da ampulheta, né? Final do jogo e tal. E deixei ele por perto aqui que a gente vai precisar também deles depois. Agora a gente vai separar os tabuleiros individuais de zoológicos. Para o primeiro jogo, o manual recomenda que você utilize esses tabuleiros que tem escrito mapa A aqui nessa parte do tabuleiro de zoológico dos jogadores. O mapa A, eles são iguais para todos os jogadores, por isso que ele é indicado aí na primeira partida, você começar com ele. A gente tem outro conjunto de mapas que são os mapas 0, está marcado aqui. Os mapas 0, eles são também iguais, todos eles têm a mesma configuração, só que eles são um pouco mais difíceis de jogar que o mapa A. Depois disso a gente vai ter os mapas com números, né? Mapa 4, 3, 2, 1, onde eles são totalmente assimétricos, né? Eles são diferentes um do outro, como vocês podem ver aqui. Esse aqui tem rochas aqui, outras coisas aqui do lado. Esse aqui já muda o posicionamento das rochas em comparação a esse daqui. Então varia aí bastante essa parte do tabuleiro. Por enquanto a gente vai seguir o manual e vai começar com o mapa A mesmo aqui, que é o inicial para os primeiros jogadores. Vou começar primeiro a montar o setup do tabuleiro aqui, né? O mapa A aqui, ele tem uma habilidade inicial aqui, ele começa com uma coisa, né? Diz que no começo da partida, coloque um cercado vazio de tamanho 3 aqui, ao lado do quiosque. O pessoal vai falar assim, Diego, esse vazio aqui está escrito errado, está com S a mais. Vamos falar sobre esses detalhes aí e algumas polêmicas no final do vídeo aí. Então a gente vem aqui na caixinha que acompanha o jogo, isso aqui já vem junto de plástico, tá? E cada cercado tem um número, né? 2. Tem o número 1 aqui. Tem o 3, 4, 5. E a gente pega aqui então o de valor 3 e coloca aqui no espaço vazio. Aí a gente vai pegar um deck aqui que tem um monte de cartinha com símbolo azul. Tá vendo? Onde do outro lado também tem um símbolo roxo, rosa aí. A gente vai pegar um conjunto dessas cartas aqui da seguinte forma. Essas cartas aqui embaixo são as ações que você vai poder fazer no jogo. Esse numerinho preto aqui em cima, parece que está dentro de um caderninho, eles é o poder, né? O quanto poderosa vai ser sua ação. Então você vai colocar essas cartas aqui embaixo. É importante lembrar que o animais, a ação animais, tem que sempre ficar aqui no número 1 no começo do jogo. O restante dessas outras cartas aqui, você embaralha e coloca ela de forma aleatória aqui, tá? Mas a primeira tem que ser a carta animais. Bom, depois disso você vai preencher, escolher uma cor, né? E colocar os seus cubinhos
aqui nessas áreas do seu tabuleiro aqui, você vai pegar os seus trabalhadores associados, que são esses tokenzinhos aqui, vai colocar eles deitadinhos aqui nessa área do seu tabuleiro. O que sobrar, você vai colocar nessa parte onde tem o bloco de notas aqui em cima. Os cubinhos que sobraram, você pode deixar do lado do seu tabuleiro, fazendo seu estoque pessoal aqui. Cada jogador vai colocar um cilindro seu no primeiro espaço da trilha de reputação, que são essa trilha começa azul aqui sobre as cartas que você colocou aqui no início do setup. A gente coloca esses tokenzinhos maiores, cilíndricos aqui, né, hexagonais, não sei, no espaço 0 da trilha de conservação. Então aqui a gente já viu que a gente tem uma trilha de reputação e uma trilha de conservação. Aqui abaixo nós temos a trilha de atratividade, simbolizada pelos ingressos, né, os tickets. Então a gente vai sortear o primeiro jogador. O primeiro jogador começa no espaço 0. Em sentido horário, o outro jogador começa em 1 ponto. E o terceiro jogador começa com 2 pontos aqui. Então cada jogador vai pegar 8 cartas de animal de cima desse deck aqui. Cada jogador também pega 2 cartas de objetivo final. E também 25 tokens de dinheiro. Todas as cartas devem ficar escondidas dos seus oponentes. Você vai manter as 2 cartas de objetivo até que em uma parte do jogo lá ele vai falar que você tem que descartar uma delas, mas ele vai pedir quando for necessário. Então você vai olhar o seu deck de cartas agora. Você vai escolher 4 cartas para ficar com você e 4 cartas para você descartar. Mas Diego, eu tenho que descartar e ficar com algumas cartas? Como é que eu vou saber qual ficar no começo do jogo? Bom, tenta dar uma olhada aqui na parte de baixo do tabuleiro de associações, nesses ícones que estão disponíveis aqui nessas cartas que você tem aqui, para ver qual delas seria interessante você ficar. Isso aí é um bom indício. Você pode ver na lateral esquerda da carta quais são os ícones e os pré-requisitos para tentar manter os que são compatíveis com as cartas dos projetos de conservação do zoológico, né? Tenta o máximo deixar separado isso, se você puder, né? É interessante que você também tenha pelo menos uma carta no começo do jogo de patrocinador, com esse ícone aqui, ó, que parece um bloquinho de notas, um caderninho, no canto superior esquerdo da carta. As cartas que você for descartar, você pode colocar voltada para cima nessa área aqui de descarte no tabuleiro central. Depois disso, você pode revelar as cartas que estão aqui no seu tabuleiro central, todas as 6 cartas. E então a gente finaliza aí o setup do jogo. Em Ark Nova, os jogadores vão se revezar para fazer seus turnos, começando pelo primeiro jogador aqui, o amarelo, e depois em sentido horário, né, que vocês já colocaram aqui, para fazer as suas ações. No seu turno, você pode escolher uma dessas cartas de ação aqui abaixo do seu tabuleiro e executar uma dessas suas ações. Por exemplo, você coloca ela para baixo aqui, para simbolizar o que você está fazendo, e executa o que está falando na carta. A posição de cada carta, por exemplo aqui, posição 3, vai determinar a força com que você vai fazer essa ação. Então você pega essa carta, coloca aqui no começo da trilha e desliza o restante para o lado direito. Essa aqui vai ficar sendo a primeira carta da que você acabou de realizar a ação, né? Depois de fazer isso, é a vez do próximo jogador. Você deve ser capaz de executar o que está falando na carta. Senão você não pode escolher ela para você poder fazer a ação. Se você não for capaz de executar os requisitos que está falando na carta, ou simplesmente não quiser fazer a ação de nenhuma das cartas que está aqui, você pode pegar um token que tem esse marcador de xizinho aqui, um mais ou um x, né? E colocar aqui sobre o seu bloquinho de notas.
Mesmo fazendo isso, você ainda assim precisa escolher uma das cartas, deslizar as outras que estão aqui e colocar ela ali como número 1. Esses tokens de mais aqui, eles servem para você aumentar a força dessas ações aqui. Você pode gastar quantos você quiser em uma da ação, né? Só que você pode ter no máximo 5 aqui no seu tabuleiro, como tá lembrando aqui, ó, máximo 5, tá escrito aqui em cima. Eu vou cobrir certinho, né? Eu vou mostrar como funciona todas essas ações, mas um resumão é o seguinte: com a ação cartas, você ganha mais cartas de zoológico, que estão aqui. Com a ação construir, você vai poder construir partes do seu zoológico, cercados, recintos para colocar os animais aqui em cima. Com os animais, ação animais, você vai poder jogar as suas cartas de animais e colocar esses animais, né, em algum dos recintos que já estão lá. Com a ação de associação, você vai pegar um dos seus trabalhadores aqui e vai poder realizar uma das ações aqui no tabuleiro de associações. Você pode pegar aqui, por exemplo, os tokens de parceiros nos continentes. Você pode vir aqui e pegar os tokens de universidade. Você também pode apoiar esses projetos de conservação que estão aqui embaixo e marcar aqui esses pontos de conservação que estão aqui embaixo da carta. Com a ação de patrocínio, você pode jogar cartas de patrocinador, que nem nós podemos ver aqui no seu zoológico, aqui na sua área de jogo, e vai ter alguns efeitos aí contínuos. No decorrer do jogo, você também pode fazer upgrade das suas ações para o lado roxo aqui, onde essas ações aqui ainda vão ficar mais poderosas. Então é um jeito, existe também um jeito de melhorar essas ações aí. Com algumas ações você vai poder mover esse marcador aqui na trilha de pausa. Eventualmente ele vai chegar aqui onde tem um cafezinho, uma pausa para o cafezinho. Então quando chegar ali você vai ter algumas fases aqui administrativas do jogo, como por exemplo verificar a quantidade de cartas que você tem na mão. Aqui você vai ter que descartar alguns tipos de tokens do seu tabuleiro de jogador. Você retorna os seus trabalhadores associados para o seu tabuleiro de jogador. Aqui diz que você vai atualizar as cartas que estão aqui na vitrine, no display do tabuleiro, e vai receber sua renda passiva, o seu incoming aqui. E por último, vai reiniciar o token de pausa. Vou voltar ele ali para o começo, dependendo da quantidade de jogadores, né? Então aqui embaixo você vai marcar pontos, geralmente colocando animais no seu zoológico. É a atratividade. Aqui na parte de cima você vai movendo o seu marcador através dessa linha verde, que é a conservação do seu zoológico também, que precisa estar balanceada, né? Então, trilha verde é a conservação. Você geralmente ganha esses pontos apoiando os projetos de conservação. Quando um jogador entrar com um token na linha de atratividade, que são os tickets, e tiver na mesma região, aqui ó, tá vendo que forma uma região? Mesma região que um marcador de conservação, ele vai disparar o trigger para o final do jogo. Depois que o jogador que fez isso, trigou o final do jogo, todos os jogadores podem fazer suas ações. Depois de todos eles terem feito suas ações, eles podem vir e verem se eles cumpriram ali os objetivos de final de jogo também, para pontuarem, né? Depois que os jogadores fizerem a contagem dos pontos com as cartas de objetivo final e mais alguns pontos que eles vão receber no final do jogo por alguns tipos de outras coisas que o jogo vai dar, a gente tem que ver quais dos jogadores está mais longe, tem a diferença maior entre a atratividade e a conservação, né? De forma positiva. Por exemplo, aqui o azul está com conservação aqui e ele está mais longe aqui na atratividade. Então esse vai ser o jogador ganhador.
esses dois aqui, eles estão próximos um do outro. Ele tá só um positivo, tá vendo? Então não poderia acontecer isso. Já o amarelo, por exemplo, nem tinha cruzado ali. Então o jogador azul seria o vencedor. Então não necessariamente quem intriga o jogo é o que vai vencer, né? A última rodada vai poder fazer os jogadores, né? Depois que contar os pontos, os objetivos, pode fazer os jogadores dispararem aí. Nessa parte do vídeo aqui, eu vou explicar para vocês todas as ações que nós temos aqui abaixo das cartas, uma de cada vez, tá? Primeiro nós vamos começar com essa ação cartas aqui. Primeira coisa que nós temos que ver é que a ação cartas nos fala assim, pausa 2. A gente vai mover esse marcador 2 espaços na trilha. Depois de andar ali a pausa 2, você tem ali embaixo a seguinte observação. Compre cartas do baralho ou compre diretamente. Então você vai ver a força correspondente aqui à sua ação, nesse caso 4, e vai ver nessa tabelinha aqui, por exemplo, o que a força 4 nos dá. A primeira linha aqui vai indicar quantas cartas a gente tem que comprar, a segunda linha vai mostrar quantas cartas a gente tem que descartar, ou aqui embaixo tem comprar diretamente. Para isso, exemplo aqui, força 4, coluna 4, taria que eu compraria 2 cartas. Para comprar 2 cartas, eu venho aqui, pego 2 cartas de cima do deck sem eu ver e coloco elas aqui na minha mão. Se, por exemplo, essa ação cartas aqui tivesse com força 3, eu poderia comprar 2 cartas e descartar uma, conforme está marcado aqui na tabela. Então você compraria ali 2 cartas e não necessariamente você precisa descartar uma dessas cartas que você acabou de comprar. Você pode ver todas as suas cartas e descartar uma que você já tinha, por exemplo. Nesse momento, não há limite máximo para o número de cartas na sua mão. Esse limite só vai ser checado durante a fase de manutenção da pausa. A ação cartas, somente com força 5 ou mais, você consegue comprar cartas diretamente, que é esse símbolo aqui embaixo. Realizando essa ação da carta, você pode comprar qualquer uma das cartas que estão aqui visíveis na vitrine, né? No display do tabuleiro central. Você pode escolher só uma carta, mas essa carta pode ser de qualquer lugar, qualquer pastas que estão no tabuleiro. E você traz ela diretamente para sua mão. Esse espaço que você acabou de tirar a carta, eles não são reabastecidos imediatamente, tá? Você só vai preencher de novo essas cartas no final do seu turno. E para você reabastecer, você vai deslizar as cartas para a esquerda e então revelar a próxima aqui do baralho de compra. Quando você fizer o upgrade dessa carta, ou seja, virar ela para o seu lado roxo, você vai ganhar algumas outras habilidades extras aí. Aqui dá que você pode comprar cartas do baralho, ou ao alcance da sua reputação, ou compre diretamente, né? Mas o que quer dizer alcance da sua reputação? Então nós temos que ver aqui essa faixa azul sobre as pastas aqui, né? O alcance da reputação, ele conta a partir da pasta onde seu token está. Então, por exemplo, o alcance de reputação do amarelo são essas 2 cartas aqui, onde ele está e a anterior. Do azul seria essas 3 cartas aqui, onde ele está e as anteriores. Então, para pegar cartas no alcance da sua reputação, você, por exemplo, pegaria essas 2 cartas aqui e lembra que você não preenche agora, só no final do seu turno. E com a segunda versão dessa carta aqui, nela com o upgrade, você podia comprar também uma carta diretamente com força, se você tiver com força 3 ou mais. Com a ação construir, você pode fazer uma construção
com um tamanho máximo igual a x, quando x é o valor da onde a sua ação está, né? A força da sua ação aqui. Para isso você paga 2 dinheiro por espaço. Então, por exemplo, com força 3, você poderia construir um cercado de tamanho 3. Para isso você pagaria 6 dinheiros. Os tipos de edifício que você pode construir são, por exemplo, quiosques, que vão aumentar a sua renda durante a fase de pausa. Temos também os pavilhões, que vão aumentar a sua atratividade imediatamente. Tanto o pavilhão quanto o quiosque, eles têm tamanho 1. A gente também tem os cercados de tamanho 1, 2, 3, 4 e 5 aqui abaixo. Também temos esses tiles de cercados especiais, que eles são destinados a animais específicos, e você está limitado a ter somente um tile cercado especial em cada zoológico. Quando você construir o seu primeiro cercado, ele deve estar adjacente às bordas do seu mapa. Observe que nesse mapa, o mapa A, você já vai começar, conforme diz aqui abaixo, com um espaço 3 colocado no setup, e ele já vem nas bordas do tabuleiro. Se o mapa não vir com nenhuma peça colocada, a primeira peça que você vai colocar vai ter que ser nas bordas do tabuleiro. Os outros cercados que você for construir, eles têm que estar adjacentes ao que você já construiu agora. Por exemplo, posso construir um cercado de 2 aqui nessa região. Esse quiosque pré-impresso no tabuleiro também conta como parte do seu zoológico, então você pode construir adjacente a ele ali, por exemplo. Quando você for construir um quiosque, ele precisa estar no mínimo de 3 espaços de distância de qualquer outro quiosque que você tem no tabuleiro. Como vocês estão vendo aí, toda vez que você vai construir um cercado, você vai colocar eles com um espaço vazio, né? Essa área mais marronzinha aqui, não a área colorida com as coisas já. Você vai construir ele desta forma no seu tabuleiro. Você não pode construir em espaços que tem rochas ou espaços que tem lagos, tá? Essas áreas são proibidas. Logicamente, também você não pode construir com peças saindo para fora do tabuleiro, né? Ou sobre outras peças. Isso é proibido, né? Toda vez que você cobrir um desses espaços amarelos que tem no tabuleiro, você ganha esse bônus imediatamente. Por exemplo, cobrir aqui, eu vou ganhar 5 dinheiros. Você pode também encontrar a descrição de todos esses ícones aqui no resumo da iconografia, que é uma folhinha que vem junto com o jogo aí. Para construir nesses lugares aqui que tem esse ícone das cartinhas, é uma cartinha com uma pá com o 2 embaixo. Para você construir aqui, você tem que ter feito o upgrade da sua carta construir, da sua ação construir, né? Então ela deve estar com a parte roxa para cima. Pode ver aqui com esses ícones aqui são os mesmos. Com essa ação atualizada, você pode fazer construções, mais de uma construção com uma ação. O valor máximo que você pode fazer de construção ainda é o valor onde está aqui colocada a sua carta. Então vamos lá, faça uma ou mais construções diferentes, é bom lembrar que são diferentes, com um tamanho total máximo de x, quando x é o valor da sua força. Pague 2 por espaço. Então, neste exemplo aqui, eu tenho tamanho 3. Vamos só dar um exemplo aqui, vou passar ele aqui para força 4, para ficar mais claro ainda.
Então, uma mais construções diferentes com o valor x igual a 4 aí. Então, por exemplo, nesse exemplo, eu não poderia construir 2 cercados de valor 2, porque eles são iguais e a gente precisa construir diferentes. Mas eu poderia construir um cercado de 2, um cercado de 1 e um pavilhão, por exemplo, que são peças diferentes. Esse vale 1, mas são outras coisas, né? Ou também eu poderia construir um cercado de 1 e um cercado de 3. Também é possível construir. E assim por diante, né? Se você tiver uma carta construir aqui com força 5 ou mais, você ainda tem 2 tipos de cercados ou tiles especiais disponíveis, que são esse tile especial de recinto grande para aves e esse outro local aqui que é o local de répteis. Você pode colocar ele no seu zoológico e você, como o outro tile que a gente já explicou, você está limitado a um desses daqui por zoológico. Quando você for construir esses tipos de tiles especiais, cercados especiais, e você já tiver cercados padrão nos seus zoológicos com animais colocados neles, né? Eles já estão ocupados por animais, você pode mover os animais desses cercados padrões para o cercado especial. Você só vai conseguir fazer essa ação agora quando você posicionar esse tile de cercado diferenciado aqui. Somente agora. Se você não fizer agora, você não vai ter como fazer isso depois, mais tarde. Eu vou explicar um pouco mais sobre esses detalhes aqui quando a gente for falar das ações da carta aqui, animais. Quando você constrói um cercado, você faz isso um de cada vez, né? Então, por exemplo, você pode construir um cercado 1 aqui, pegar essa recompensa, né, o 5 de dinheiro, e utilizar essa recompensa para, inclusive, construir o segundo cercado aí. Se você, por acaso, cobrir todos os espaços do seu tabuleiro de zoológico, claro, sem contar as rochas e os lagos, você conseguir cobrir todos os espaços vazios, você vai conseguir ganhar 7 pontos de atratividade aqui imediatamente. Geralmente os símbolos amarelos que tem no tabuleiro são recompensas imediatas. Só para finalizar a ação construir, a gente também tem esse tipo aqui de tiles únicos. Ele só pode ser construído através de cartas de patrocinador, onde tem exatamente o mesmo símbolo. Então você vai conseguir construir eles com cartas de patrocinador, fazendo ações de patrocínio. A gente vai falar sobre ações de patrocínios depois. Para você colocar os tiles aqui, as regras gerais aí que eu expliquei são aplicadas da mesma forma. A próxima ação que nós vamos ver é a ação de animais. E com isso você pode jogar cartas de animal da sua mão. Você pode jogar de 1 até 2 cartas de animais da sua mão, baseado aqui no número, né, de força que você está fazendo essa ação. E se a força for 1, você não pode jogar carta de animal nenhuma. Para jogar uma carta, você precisa preencher os requisitos do canto superior esquerdo dessa carta. Então, nesse exemplo aqui, você precisa de um cercado de 3, você pagaria o custo dele aqui, 16 dinheiros. Então, poderia construir ele aqui no seu cercado correspondente ao valor de 3, que é o lugar que ele ocupa. Depois de fazer isso, você vai executar a ação que está descrito na carta e ganhar os pontos de atratividade imediatamente. Vamos ver aqui em detalhes isso novamente. Esse ícone marrom significa o espaço mínimo, né? O cercado vazio mínimo necessário para esse animal conseguir entrar em jogo. O segundo número é a quantidade de dinheiro que você precisa pagar. Abaixo de dinheiro você vai encontrar ícones que você já deve ter
construído em seu zoológico. Esse ícone, por exemplo, para esse animal, nos diz que eu preciso ter pelo menos um parceiro aqui. Tá vendo que tem um símbolo das mãozinhas? E aqui também tem um símbolo das mãozinhas, que eu preciso ter um parceiro com o mesmo símbolo da onde vem esse animal, que é da América aqui. Então eu só poderia descer esse animal, colocar esse animal no meu zoológico se eu tivesse já feito essa atualização aqui, né? Colocado as Américas como um parceiro, por exemplo. Nesse outro exemplo aqui, eu precisaria de 2 símbolos de microscópio aqui, de universidades, né? Você precisaria já ter esse ícone aqui construído na sua parte de universidades para você poder colocar esse animal no seu zoológico. Por exemplo, para eu poder colocar esse bisão americano no meu zoológico, eu precisaria de 3 símbolos da América aqui, né, com a laranjinha. Isso somando os ícones aqui de parceiros, né, do zoológico, com as outras cartas que eu já baixei anteriormente, que ficam com esses símbolos me dando bônus aí também. Importante dizer que o símbolo da carta que você está tentando colocar no seu zoológico ainda não estão ativos. Então, nessa carta que você está tentando baixar, você precisa dos pré-requisitos que já estejam em jogo. O da própria carta que você está tentando baixar não conta. Quando algum efeito do jogo falar que você precisa olhar ou verificar o seu zoológico, isso quer dizer que você vê as cartas de animais que você já tem construída. Aqui os patrocinadores, né, que você já baixou também. Vê o seu tabuleiro aqui, a parte de parceiros e o de universidade também. Você checa todos os símbolos aí. Então, quando você for jogar uma carta e na sua carta estiver aqui na parte de cima, América, e você tiver um parceiro também que condiz com o mesmo símbolo, tá vendo que tem um ícone aqui de dinheiro, -3 aqui embaixo? E quer dizer que para você baixar essa carta, você teria um desconto de -3 aqui no dinheiro dela. Em vez de pagar 16, você pagaria 13. Então, para você baixar o bisão europeu, por exemplo, você vai ver se você tem um cercado de 5, 19 dinheiros e um parceiro que está aqui em cima, o parceiro azul. Aqui nesse caso, nesse caso aqui, você teria o parceiro azul. Só que aqui tem 2 símbolos, né? E aqui você recebe -3 para pagar por cada símbolo tá aqui. Então você teria um desconto de 6 dinheiros para você poder baixar o bisão europeu. Então você, por exemplo, abaixaria essa carta, você olharia os pré-requisitos aqui, o tamanho do cercado. Então essa carta precisaria de um cercado de tamanho no mínimo de 2, pagar 15 moedas, não tem nenhum outro pré-requisito aqui. Só que tem uma gota de água aqui. Às vezes alguns animais têm uma gota de água ou um símbolo de rocha. Isso quer dizer que o cercado tem que estar próximo a um lugar com água ou com rocha. Nesse caso aqui, esse 2 está sim de um lado de um lugar que tem água. Isso quer dizer que é possível baixar aqui o flamingo pequeno nesse local. Então você coloca ele aqui, paga os custos lá que você vai precisar pagar e flipa o lugar para mostrar que aquele local já está ocupado com o flamingo aqui. Esse tipo de animal aqui, ele só pode ser colocado em um local especial do zoológico, que são os mini zoológicos, que é esse tilezinho aqui, ó, especial. Para você colocar ele, você vai fazer o seguinte. Então você já precisa ter construído ali, né, anteriormente, o mini zoológico, que é o tile especial. Você vai pegar um dos seus tokens, cubinhos da reserva, e vai posicionar aqui em um dos espaços para dizer que ele já está ali naquele local.
esse número dentro aqui do formato especial indica quantos cubinhos você vai colocar ali nesse caso. Você, por exemplo, pode jogar essa carta aqui, que diz o seguinte, tem 2 números acima aqui, tá? Então eu posso decidir se eu coloco ela aqui no espaço padrão de 4 ou no espaço 1 de algum do viveiro de aves grandes aqui especial. Esses 2 números aqui querem dizer isso daí. Outro exemplo, se você for jogar um animal que tenha 0 aqui como um pré-requisito nos tiles especiais, quer dizer que você pode jogar esse animal e ele vai ocupar 0 espaços aqui, mesmo que tudo tiver ocupado já, preenchido, você pode jogar ele mesmo assim. Então, vamos lá, depois de jogar a carta, pagar o custo dela e virar o tile correspondente, é só agora que esse animal está oficialmente no seu zoológico. Aí você pode executar o que está escrito na carta, por exemplo, pousar. Você pode posicionar um quiosque ou pavilhão gratuitamente. Você faz essa ação e já marca imediatamente os pontos de atratividade, que são os tickets. Em algumas cartas, os animais também podem te dar pontos de conservação, além dos pontos de atratividade, e também podem te dar pontos de reputação. Em todos os casos, você vai mover os seus marcadores na trilha equivalente a esses pontos que você for ganhar, de conservação, reputação ou só da atratividade. Se você tiver dúvida de algum efeito que está disponível nas cartas, aqui tem um glossário. E nesse glossário você pode consultar aí os efeitos diversos de todas as cartas, habilidades e tudo mais. Se você for jogar 2 animais com a mesma ação, primeiro você vai colocar o primeiro animal, vai preencher ali os requisitos, pagar o que precisa pagar, colocar ele aqui, resolver toda a ação, pontuar aqui o que precisa pontuar. Depois que você fizer tudo isso, você pode abaixar o seu segundo animal, flipar aqui o que precisa flipar e executar a segunda, o que diz na carta, e ganhar os pontos na ordem, né? Então vamos lá, como eu mencionei antes, toda vez que você constrói um tile especial, seja um aviário para aves grandes, ou seja, um viveiro de répteis, e você já tem aqui no seu zoológico, nos tiles padrão, animais que podem ser alocados nesse tipo de local especial, então colocou aqui, você pode mover esses animais quando você colocar, e lembrando, somente quando você colocar, somente agora, dos cercados padrões para o cercado especial. Então tenho aqui os 2 animais, tá? Esse aqui de baixo, ele está aqui no padrão 2. O que eu faria? Eu fliparia esse tile aqui e passaria ele para um dos lugares das aves grandes. Fiz totalmente essa ação, resolvi ela. Tem esse de 4 aqui, posso pegar, virar esse de 4 e também preencher os requisitos ali. Ele passaria de 1 de 4 para ocupar somente um espaço, como podemos ver. Então, colocaria ele aqui. Se você tiver com a sua carta de animal já para o lado upgradeado,
o lado 2 aqui, Advanced, você pode jogar cartas de animal, além de jogar da sua mão, né, a carta de animal, que é as cartas que você tem em mão, você pode também jogar elas da vitrine, do display ali central do tabuleiro, baseado no seu alcance de reputação. Então, por exemplo, se o amarelo está aqui, né, ele pode jogar qualquer carta daqui da área 3 para trás. Para isso, você seleciona a carta e você tem um custo adicional. Então, além do valor da carta, você tem o valor 3 aqui que você paga ela. Então, você pega ela e joga a carta no seu zoológico. Lembrando que aqui você não repõe, somente no final do seu turno. Então, se você fizer a ação com a carta já no modo Advanced aí, e aqui no 5 ou mais, está falando que você ganha um ponto de reputação. Isso quer dizer que pode acontecer o seguinte: você vai mover o seu marcador nessa trilha aqui, no início do seu turno, e isso pode fazer com que você atinja novas áreas, né? O alcance da sua reputação mude e você consiga pegar novas cartas aqui, né? Vamos falar de uma nova ação, que é a ação de associação. Que você pode realizar uma tarefa de associação com um valor máximo de X, onde X é o valor que você está. Por exemplo, 4 aqui. Para isso, você precisa de um trabalhador livre aqui no seu bloco de notas. Então, você vai colocar o seu trabalhador aqui em uma das áreas da associação, que tem o valor aqui, né, menor ou igual da onde você está fazendo a ação da carta, da força da carta. Como a gente viu ali, nesse exemplo, a gente está fazendo a ação de associação com força 4. Aí você coloca aqui e pode realizar a ação da onde você colocou o seu trabalhador. No futuro, se você já tiver um trabalhador aqui, para você fazer essa mesma ação, você precisaria vir com 2 trabalhadores para fazer uma segunda vez. Se você já tiver 3 trabalhadores no mesmo espaço, né, na mesma área aqui, você não pode fazer essa ação dessa área aqui novamente. Tá? Você ia ter que esperar esses trabalhadores ser devolvidos para o seu tabuleiro de jogador. O que acontece, essa parte é lá na fase de manutenção da pausa. A gente vai chegar lá. Podem ter trabalhadores de várias outras cores aqui dos seus outros jogadores. Eles não vão interferir para o seu limite individual do jogador. Então eles são desconsiderados aí. O que não pode é ter mais de 3 da sua própria cor, né? Quando você colocar seu trabalhador aqui na área 2 do tabuleiro de associação, você pode aumentar a sua reputação em 2 na trilha. Então, nesse caso do amarelo, ele daria 1, 2. Como ele alcançou aqui um símbolo amarelo, né, ele ganharia esse bônus aqui. Tem alguns bônus aí, conforme vocês estão vendo na trilha. Para você avançar o seu marcador, além do 10 na trilha de reputação, tá vendo que ela muda de cor, fica roxa? Você precisa que a sua carta, né, a sua ação cartas esteja já do lado upgrade, né, já tenha feito o avanço na carta cartas. Então isso daqui precisaria estar voltado para esse lado, para que você consiga avançar aqui além do limite de 10. Quando você atingir o 15º espaço na trilha com reputação, você não vai conseguir avançar mais, tá? Então, para cada ponto que você não conseguir avançar, como mostra aqui, você em vez disso vai ganhar 1 ponto na trilha de atratividade. Às vezes eu esqueço o nome da atratividade. Ou apelo também, o apelo do seu zoológico, a atratividade do seu zoológico. Quando você colocar o seu trabalhador na área 3 do tabuleiro da associação, você pode escolher um dessas pecinhas disponíveis aqui, né, que tem a foto dos países, né? Então você pega ela e posiciona no local mais abaixo, aqui na trilha de parceiros. Se você cobrir algum símbolo,
você ganha esse bônus automaticamente. Nesse caso, quando você cobre aqui, quer dizer que você pode fazer um upgrade em uma das suas cartas de ação. Então você escolheria uma lá e viraria. Se por acaso você escolher fazer o upgrade na carta de associação que você já está cumprindo a tarefa, as novas coisas que vai dar aqui da carta não são aplicadas automaticamente, só depois, né? Não é válido para o momento. Para você posicionar o seu terceiro token de parceiro aqui nessa trilha, você já tem que ter feito o upgrade da carta de associação. Como a gente pode ver aqui o mesmo símbolo. Você só pode ter 4 tokens de parceiros no seu tabuleiro e eles têm que ser um diferente do outro. Você nunca pode ter tokens iguais. Como a gente viu anteriormente, esse -3 ao lado do local que você preenche com parceiro significa -3 de desconto quando os animais que você vai colocar no seu zoológico têm o mesmo símbolo, né? Então aqui no caso do secretário, ele teria desconto de 3. Se tiver 2 símbolos, teria desconto de 6. Quando você tirar os tokens aqui do tabuleiro de associação, você não repõe eles. Você vai fazer isso lá durante a fase de pausa. Quando você coloca o seu trabalhador aqui na área 4, semelhante ao que aconteceu aqui, você vai pegar um token desse daqui, vai colocar eles aqui abaixo, a parte mais baixa, né, começando sempre da linha de baixo. Se você cobrir uma parte que tem um bônus, você pega o bônus imediatamente. Igual aqui, você pode também fazer o upgrade de uma das cartas de ação. Se você ganhar reputação, você já marca a reputação na trilha de reputação imediatamente. Novamente, você não pode ter o mesmo tokens iguais, né? Aqui na trilha, igual aqui. E novamente aqui, depois que você tirar, não preenche essa parte, somente vai ser preenchida depois. Ao usar a ação número 5 do tabuleiro de associação, você coloca o seu trabalhador lá, você pode fazer um suporte, né? Ajudar aqui os projetos de conservação aqui abaixo que já estão disponíveis no tabuleiro, ou você pode abaixar um novo projeto de conservação aqui na área mais à esquerda do tabuleiro, na parte de cima. Se você fizer isso, você pode ajudar, né, fazer o suporte imediatamente. Bom, vou mostrar em detalhes aqui para você preencher aqui os pré-requisitos, né? Você precisa preencher os pré-requisitos para você conseguir fazer a ação de ajudar ali os projetos de conservação. Por exemplo, aqui você precisaria ter 2, 4 ou 5 ícones de pássaro em seu zoológico. Lembrando que quando alguma coisa no jogo fala para você verificar o seu zoológico, você vai verificar as cartas que você já tem dentro dele e os ícones que você tem aqui nessa região, né? Se você cumprir algum dos pré-requisitos lá, aqui eu tenho 2 cartas de pássaro no meu zoológico. Eu vou poder escolher um desses cubinhos aqui, tirar dessa parte do tabuleiro. Você traz o seu cubinho para cá. Se por acaso em algum momento você cumprir mais de um requisito aqui, você escolhe qual deles você quer colocar. Eu ali posso colocar aqui 2 animais, né? Aves, pássaros no meu zoológico. Aqui embaixo, número 2, mostra quantos pontos eu vou ganhar de conservação. Quando o jogo falar para você andar na trilha de conservação, você move seu marcador através desse espaço verde aqui abaixo. Toda vez que você atinge ou ultrapassa um desses ícones que tem aqui, você pode selecionar um desses bônus para você ganhar. Do mesmo jeito que aqui, você chegou aqui primeiro ou ultrapassou aqui primeiro, você pode selecionar um desses aqui para você pegar. Daí o segundo jogador pode escolher esse daqui. O terceiro jogador só pode escolher esse ícone de 5 dinheiros que está no meio aí. Mas naquele caso a gente ganhou 2 pontos de
de conservação, eu fui até aí, eu poderia escolher entre esses dois bônus que são fixos, estão impressos no tabuleiro. Quando os jogadores passarem aqui dessa parte número 10, tem esse símbolo aqui. Quer dizer que todos os jogadores que passarem por aí, eles vão ter que descartar uma das suas cartas de pontuação de fim de jogo. Então, eles vão escolher e vão acabar ficando com uma só na sua mão. Não esqueça também de pegar o bônus da onde você tirou o seu cubinho. Nesse caso aqui, 5 dinheiros. Aqui ao lado, você tem um símbolo aqui que você ganha imediatamente, mais de incoming, nesse caso, tá? Essa parte aqui de baixo, ele é só imediatamente e não no incoming. Então, essa parte imediatamente incoming, essa parte só imediatamente. Quando você vai ajudar um projeto de conservação, você pode ajudar tanto as cartas que estão abaixo, que já começam em jogo, no setup, né? Já estão colocadas lá, quanto você pode dar uma ajuda nos projetos de outros jogadores, ou que você mesmo ali colocou, né? Com uma ação, você só pode fazer o suporte a um projeto. Você só pode suportar cada projeto uma vez e, obviamente, você só pode colocar seus cubos em lugares que estão vazios nos projetos, né? Uma outra ação, quando você faz a ação número 5 no tabuleiro da associação, é baixar uma nova carta de projeto. Então você deslizaria esses projetos para a direita e colocaria o novo projeto aqui no espaço primeiro do lado esquerdo. Se a carta que você acabou de colocar te dá pontos de reputação, já marca ele imediatamente. E você pode também ajudar esse projeto imediatamente, seguindo as regras normais, né? Esse número aqui é baseado no número de jogadores, né? Como está aqui embaixo. Então, para 4 jogadores, a gente não usaria esse espaço aqui. Então, se algum outro jogador fosse colocar um novo projeto aqui, eu deslizaria todos esses para o lado, colocaria um novo projeto aqui, e esse último aqui, e esse daqui acabou indo para acima do número máximo de jogadores. Quer dizer que esse projeto agora vai sair fora do jogo, ele não vai ficar mais disponível. O jogador que tinha ajudado esse projeto, ele não perde esse ponto aqui de reputação, tá? Então ele continua com o ponto de reputação e ele devolve o cubinho da cor dele para a sua reserva de jogador. A única coisa que acontece é que esse projeto vai sair do jogo e não vai poder mais estar disponível para ninguém poder ajudar, né? Os projetos aqui de baixo, eles são fixos e eles nunca vão se mover ou mudar de posição, estão aí desde o setup. Quando você fizer o upgrade na sua carta de associação, você pode realizar uma ou mais tarefas de associação diferentes com um máximo de valor X, onde o X é o valor da onde está o posicionamento da sua carta, a força dela ali. Adicionalmente, você pode fazer uma doação. Você pode jogar projetos de conservação ao alcance de sua reputação também. Vamos lá para ver o que significa tudo isso aí. Então você pode fazer 2 tarefas, né? Pode colocar um aqui, resolver tudo, depois colocar o outro. Elas têm que ser diferentes, eu nunca posso fazer a mesma tarefa aqui na mesma área. E eu também posso fazer essa tarefa aqui, não custa nada para eu fazer isso daí. Para fazer essas tarefas aqui, você vai precisar de um trabalhador livre, mas você não precisa de nenhum trabalhador para fazer ações aqui de doação. Se você tiver aqui a carta de associação em força 5, você pode, por exemplo, fazer o seguinte. Você pode fazer uma tarefa de valor 2, uma tarefa de valor 3 e também fazer a tarefa de doação. Ou então, você faz uma tarefa de valor 5 e simplesmente a ação de doação. Para você conseguir fazer uma ação de doação, você precisa fazer pelo menos uma das tarefas no tabuleiro de associação antes. Você não consegue fazer ela sozinha. Para fazer uma
ação de doação, você vai pegar um cubo do seu estoque pessoal de jogador e vai colocar no primeiro espaço disponível aqui dessa área. Por exemplo, o primeiro aqui, 2 pontos aqui. Então você coloca aqui e já você vai ganhar um ponto de conservação. Lembrando que adicional a isso você também custa dinheiro. Então você pagaria 2 aí do seu estoque pessoal. Colocaria aí e avançaria 1 na trilha de conservação. Novamente você tem que fazer ações diferentes, tarefas diferentes aqui, e você não pode realizar 2 vezes a ação de doação com a mesma ação, né? A tarefa. Você não pode realizar 2 vezes a tarefa de doação com a mesma ação. Se todos os espaços aqui da área de doação estiver ocupado, né, com cubos de vários jogadores diferentes, tem essa última aqui que é infinito. Quer dizer que essa daqui você não precisa colocar mais cubos aqui, né? Então você não vai ficar empilhando cubos aqui depois que todo mundo já tiver preenchido tudo, né? Ao invés de colocar um cubo, você simplesmente paga 12 de dinheiro e recebe um ponto de conservação. Por fim, toda vez que você fizer uma ação no tabuleiro da associação e você tiver com o lado upgrade da associação, fala que você pode jogar um projeto de conservação ao seu alcance de reputação, com os custos adicionais. Então vamos supor que a gente tenha a seguinte configuração. Você está aqui na trilha de reputação, o alcance de reputação é sempre daqui para antes, e aqui antes tem sim um projeto de conservação, né? Um projeto aí que você pode apoiar. Então você pegaria essa carta aqui, você poderia colocar ela lá no tabuleiro de associação, você pagaria o custo adicional, que está escrito aqui, e as outras regras seguem normalmente aí, né? Novamente, você não repõe a carta que você tirou daqui, só no final do seu turno. Agora nós vamos falar sobre a ação de patrocínio. Essa ação aqui na parte de baixo, ela é mais fácil, vamos começar por ela. Então você move a pausa X e ganha X de moeda, de dinheiro, né? É isso. Então quanto é X? 4. Então você vem aqui, 1, 2, 3, 4, e então recebe 4 aqui de dinheiros. A segunda opção, a primeira no caso, né? Jogue uma carta de patrocinador da sua mão com um nível máximo de X, que X é igual a 4. Então, por exemplo, eu posso jogar um patrocinador aqui de custo 4. Se os patrocinadores tiverem algum pré-requisito, igual nas cartas de animais aqui, tem que preencher esses pré-requisitos também, igual como fosse baixar um animal no seu zoológico. O bom é que você não precisa pagar nenhum dinheiro, geralmente, para baixar cartas de patrocinador. Depois de baixar a carta, você executa o que a carta diz aqui imediatamente. Essa carta aqui nos diz que toda vez que o ícone de réptil for jogado em qualquer zoológico de qualquer jogador, eu ganho 3 dinheiros. Então eu ganharia 3 de dinheiro já com essa própria carta, porque ela já tem um símbolo de réptil nela. Algumas cartas de patrocinadores também podem ter bônus que você ganha imediatamente, né, amarelinho, e também coisas que vão pontuar, ajudar você a pontuar no fim do jogo. Algumas cartas de patrocinador, a gente já viu brevemente antes, também vão deixar você colocar alguns tiles especiais em jogo, né? Daí se você já faz o efeito imediatamente, seguindo as regras de posicionamento no zoológico, conforme a gente falou antes. Então, com a ação de patrocínio já na parte upgrade, na parte avançada, essa parte de baixo é fácil, né? A gente já consegue entender de cara. A ação padrão aqui na parte de cima também, você pode continuar jogando cartas da sua mão de patrocinador, ou você pode jogar 2 cartas de patrocinador com custo 4, né? Você pode jogar 2 de 2, mais 1, né? Então daria até 5 aqui nesse caso aqui. Uma de 2 e uma de 3 você poderia jogar da sua mão. Ou
da sua mão ou do alcance da reputação. Como a gente falou antes, o alcance da reputação é sempre antes de onde está o seu token ali na trilha de reputação. E eu poderia pegar esse daqui, por exemplo, que é um patrocinador, jogar imediatamente no meu zoológico, lembrando de pagar os custos aqui que está do lado e não preencher aqui. Se por algum motivo você não puder ou não quiser realizar nenhuma das suas ações aqui abaixo, você pode pegar esse tokenzinho de mais aqui. Para isso você ainda tem que escolher uma das suas ações, deslizar todas as outras para a direita e colocar uma das cartas ali no começo da trilha. Você pode usar qualquer número desses tokens de mais na sua vez. Eu poderia, por exemplo, usar 2 tokens de mais na ação de animais para fazer esse 4 virar um 6 de força, por exemplo, né? Depois de usar eles, a gente simplesmente descarta para o estoque geral. Agora vamos falar sobre a pausa, né? Um intervalo aí. Quando a gente move esse marcador de pausa aqui para o último espaço da trilha, você tem o trigger, o gatilho, para você fazer a pausa aí, ou o seu intervalo. Você tem que terminar totalmente o seu turno e depois começar os procedimentos aí da pausa. Primeiro, o jogador que trigou a pausa aqui ganha um token de mais. Então ele vai pegar o tokenzinho de mais aqui e vai colocar lá no seu bloco de notas do tabuleiro pessoal. Depois disso você vai checar o limite de carta em sua mão. Se você tiver mais que 3, normalmente você vai descartar o excedente. Ou se você tiver mais que 5, você vai descartar o excedente. Por que entre parênteses ali o 5? Porque tem um tokenzinho de universidade que você compra que ele faz o seu limite de mão aumentar para 5. Então se você tiver ele, você pode ficar com 5 na mão. Depois, parte 2. Se você tiver qualquer um desses tokens nas suas cartas de ação, você vai descartar eles agora. Pode ser esses tokenzinhos aqui. Então se eu tiver, você tira eles nesse momento. Eu vou falar sobre esses tokens aqui mais para o final do vídeo, mas é importante saber agora que se tiver algum sobre as cartas de ação, você remove eles aí. Terceira etapa da pausa. Remova todos os seus trabalhadores do tabuleiro de associação. Então você vai preencher eles novamente, fazer um reload. Então você volta esses caras aqui para o seu bloco de notas do tabuleiro pessoal e você preenche aqui novamente tudo que tiver faltando com os tokens com os símbolos adequados, né? O passo número 4 é reabastecer a vitrine, reabastecer o display. As duas primeiras pastas da trilha tem um cafezinho com uma carta com X. Então quer dizer que durante a pausa você pega essas duas cartas, coloca na pilha de descarte aqui ao lado. As outras que sobraram você escorrega para a esquerda e os 2 espaços ficaram lá atrás, você preenche com o topo da pilha. Número 5, você vai ganhar o incoming, né? A sua renda, baseado em alguns fatores aí. Vamos lá. Primeiro você vai receber a receita baseado na trilha de atratividade. No caso aqui o jogador amarelo, por exemplo, receberia 17 dinheiros. Então você vai ganhar dinheiro por cada quiosque que você tiver em jogo, baseados nos cercados que estão adjacentes ao quiosque. Exceto pelos cercados que estão vazios ainda, que não foram virados. Então, por exemplo, nesse exemplo desse quiosque aqui, você ganharia 1, 2, 3 dinheiros para o seu tabuleiro pessoal, para o seu jogador aí, né? Você também vai ganhar um incoming de todas essas áreas aqui que estão rosinhas nesse tabuleiro de jogador. Então aqui nesse caso aqui você também ganharia 5 dinheiros de renda.
você também ganha renda em algumas cartas de patrocinador. Esse aqui, por exemplo, você receberia 3 de dinheiro. Depois que a gente fizer toda a parte burocrática da pausa, terminou tudo, a gente volta para a posição inicial, 3 jogadores vai ficar aqui no 3, esse marcador. Então o próximo jogador, em sentido horário, começa a jogar seu turno e o jogo continua. O gatilho para o final do jogo, ele começa quando um dos tokens aqui da atratividade encontra a mesma área que um token de conservação. Então quando eles estão no mesmo local, o gatilho do final do jogo acontece. Todos os outros jogadores, tirando o jogador que trigou o final do jogo, vão ter todos que fazer mais um turno. Depois disso o jogo termina e a gente prossegue para as pontuações finais. Então a gente vai pontuar, vai verificar essas cartas aqui, né, do final do jogo, vai ver se tem os pré-requisitos, ganhe conservação pelos ícones de rocha no seu zoológico. Então você vai verificar lá o que tem de rocha dentro do zoológico, lembra do que é o parque do zoológico, e vai pontuar, aqui tem a tabelinha. Você também vai pontuar com algumas cartas que tem aqui, ó, pontuação de final de jogo. Se por acaso o trigger do jogo acontecer antes de algum jogador ultrapassar o 10 aqui, como a gente viu, e ele tiver com 2 cartas ainda de objetivo final na sua mão, nesse momento da pontuação final ele é obrigado a escolher deixar uma delas na sua mão. Ele sempre tem que acabar com uma. Para fazer a pontuação final, você vai trazer todos os marcadores dos jogadores da área de conservação para o limite. Todos eles ficam aqui. E esses tokens aqui ficam na parte de cima, né? Nesse caso, o azul, ele vai fazer 75 pontos menos 76, o que não vai nos dar menos 1 ponto. O amarelo, ele é 79 menos 79, igual a 0. Para o vermelho, nós temos 74 menos 88, que dá menos 14 pontos. Um jogador com a maior diferença positiva, por exemplo, se esse cara tivesse aqui, uma diferença positiva, é o ganhador do jogo. Tem alguns animais que tem esses efeitos aqui, ó. Esse token aqui significa que ele furta as pessoas. Então você pode pegar algumas coisas, interagir com outros jogadores. Tá? Então compre uma carta da sua mão ou pegue 5 dinheiros do jogador que tem mais atratividade, por exemplo. E também do jogador com mais conservação. É um exemplo do que esses símbolos fazem. Tem, acho que 4, se não me engano, símbolos desses de interação no jogo dentro dos animais aí. A descrição de todas essas habilidades, esses tokens que são colocados no jogo sobre as cartas de jogadores e tal, eles estão aqui no resumo de iconografia. Então, por exemplo, tem desde constrição, habilidade do furto, a habilidade animal hipnose, habilidade com veneno do animal, por aí vai, cada um tem vai afetar os jogadores de alguma forma. Ele traz interação para o jogo. Bom, pessoal, é isso. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários, tá? Esse foi um resumo das regras desse jogaço aí muito aguardado, que é o Ark Nova. E vamos falar um pouco sobre as considerações finais, sobre um pouco da polêmica do que o pessoal falou quando comprou o jogo, que veio algumas coisas erradas, alguns componentes aí, que é importante a gente conversar um pouco também sobre isso aí, tá bom? Então quem quiser saber um pouquinho mais, continua no vídeo ou passa aí. Eu sei que esse vídeo ficou longo, mas acho que para cobrir todas as regras, para conversar e falar sobre esse jogão, é realmente necessário, tá? Mas tem uns capítulos no YouTube, então fica mais fácil. Ark Nova é um euro temático que tem bastantes regras e bastante detalhezinhos, mas durante o jogo ele é bem fluido e coeso. É uma temática que me agrada bastante, né? Não que eu defenda, lógico, a parte dos zoológicos, mas como eu disse, me traz uma nostalgia interessante dos jogos antigos
sobre montar parques, montar zoológicos, que eu achei bem interessante. Só que com o diferencial dele ser mais estratégico, ter a parte offline aí, ter a parte de você trazer os animais para você, ter espaços diferentes de tamanho para você colocar os animais lá. Você tem a gestão das cartas, né? As ações que ficam embaixo e a posição onde elas estão afetam o poder, né? O quanto você consegue maximizar dessas ações, que é uma ideia bem interessante. E também tem a gestão um pouco ali, né? De gestão de recursos, que eu gosto bastante. E um tableau, tipo um tableau building, você monta ali as cartas que você vai baixando, vai ajudando você a baixar outras cartas, vai montando aquela maquininha gostosa de pontos. Você se sente feliz em jogar o jogo e esse sentimento de felicidade ao fazer ações e combar, que às vezes você faz uns combos bem legais, é um fator muito legal do jogo. E muita gente procura esse fator felicidade de você otimizar ações e você ter essas retribuições imediatas do jogo, que é muito interessante. Tem um outro fator que vai te agradar bastante, é aquele tipo de jogo que ele pode parecer longo, né? Quando você fala, passou tantas horas que a gente está jogando, mas durante o jogo esse tempo parece passar mais rápido. Esse é um sentimento ótimo para você ter em jogos de tabuleiro. Eu gostei muito, muito mesmo do Ark Nova, achei que tem coisas muito boas em diversos aspectos. Ele tem elementos de carta que lembram o Terraform Mars, que é um ótimo jogo. Ele tem elementos de posicionamento de cartas ali que lembram Ganges, para quem já jogou também. Tem outras partes de você montar o tabuleiro que lembra outros jogos, mas ele consegue unir tudo isso de uma forma muito coesa e que fica muito gostoso de você misturar tudo isso. É realmente muito bom e faz sentido ele estar hoje, né, no ranking mundial de jogos, aonde na posição que ele está. Enfim, é um jogo que quando você acaba você tem vontade de jogar novamente, se aprofundar, porque ele tem camadas aí e quanto mais você joga, né, quanto mais oportunidade você dá para o jogo, você consegue se aprofundar mais nessas camadas aí, vai ficando mais interessante. Jogar com amigos iguais mais de uma vez, com certeza vai melhorar a experiência do jogo. Bom, mas nem só de felicidade vive o homem e colecionador e jogador de board games. A gente tá aqui para ser sincero, acho que nada a gente tem que dar uma satisfação ao público que assiste o canal, que está interessado em comprar o jogo ou que está interessado em saber como é que o jogo veio, né, a versão BR. E muito se falou nas últimas semanas do jogo sobre alguns elementos que aconteceram na versão BR, né? O que foi que aconteceu? O que tem de errado? É realmente tudo isso que estão falando? É ou não é? Bom, vou tentar esclarecer algumas coisas da minha experiência e basear na experiência de outros amigos que também compraram o jogo aí. Talvez, se você não for um colecionador ou um jogador de board game muito assíduo e você está entrando agora no hobby, talvez você, na verdade, nem perceba alguma das coisas que eu vou te falar ou você nem ficou sabendo disso. Mas para você que está no hobby há mais tempo, acompanha grupos, discussões, fóruns, grupos no Facebook, grupos no WhatsApp, foi falado muita coisa a respeito do lançamento do jogo, tá? A primeira coisa que foi discutido foi o atraso que ele teve, que esse jogo, se não me engano, era para chegar em dezembro, ele acabou chegando agora no final de fevereiro, tanto é que eu estou gravando esse jogo em março, né? Acabou de chegar para mim em março. Então tinha uma ansiedade muito grande por parte dos jogadores, os pro players de board game aí para receber, porque ele foi um sucesso absoluto. O pessoal falou muito sobre esse jogo na gringa, né? Então, além de ter a ansiedade, a gente estava querendo ver, as pessoas queriam ver a versão dela na mão, conferir. E isso ajudou um pouco, essa ansiedade também, acredito, as pessoas irem lá e começarem a ver detalhes e acharem coisas no jogo, né? Bom, vamos lá. O erro mais falado e os principais que as pessoas começaram a descobrir, né, é que um dos tabuleiros, inclusive foi o que eu mostrei no gameplay, e eu falei para vocês no gameplay quando eu estava montando o setup, se não me engano, é que a palavra vazio tem um S a mais, então está escrito vazio. É um erro de gramática no jogo? Sim,
Afeta alguma coisa no jogo? Não. Tô querendo tirar de alguma forma a culpa da editora ou deixar o erro menos grave do que parece? Não, de forma alguma. Estou tentando passar para vocês que existe o erro e se ele de alguma forma influencia esse erro no jogo. Esse do vazio influencia absolutamente nada e até o jeito de ser falado e lido vai continuar vazio do mesmo jeito, sabe? Então esse é um dos menores dos problemas, eu acredito. Além disso, teve um tilezinho de peças especiais que ele veio sem um dos ícones em cima dele. Esse já é um erro um pouquinho mais grave aí. O pessoal caiu um pouco mais em cima e a editora Grok, ela se propôs a mandar, por enquanto, uma impressão onde você pode recortar e colar sobre a peça. Talvez seja uma forma paliativa aí de resolver a situação por enquanto, mas eles provavelmente vão reimprimir esses tilezinhos e vão redistribuir para as pessoas. O Rafael, que é um dos sócios da Grok, ele veio a público através de uma live, um Reels do Instagram, ali nas redes sociais, e se explicou a respeito desse e de alguns outros erros. Esse vídeo acabou tranquilizando mais as pessoas, porque a editora se prontificou, né, a atender todas as reclamações que fizerem, abrir os chamados, trocar o que precisava ser trocado. Então deu mais segurança para as pessoas comprarem o jogo e saber que aquilo que tivesse errado no jogo que eles comprarem poderá ser substituído, né? Então isso é um ponto muito positivo para a editora Grok. Parabéns por ter se manifestado publicamente aí sobre o assunto. Continuando, então nós temos o vazio, uma gramática errada, nós tivemos a parte um dos tiles de cercado especial sem uma impressão do ícone. Nós temos também alguns tabuleiros centrais onde a frente e o verso são iguais. Não eram para ser iguais e algumas pessoas receberam assim. O que falaram, né, isso não é oficial, é que começaram uma impressão do tabuleiro errado, acho que descobriram um erro e depois arrumaram e continuaram a imprimir talvez a versão correta, tá? Não sei se isso é verdade, mas aqui houve-se, né, leem-se nos grupos de WhatsApp e alguns lugares na internet. Pode ter sido realmente isso, não sei, só quem vai esclarecer é o pessoal da gráfica e tal, mas como eu disse, o pessoal da editora estão pedindo as fotos dos tabuleiros que estão errados, né? E estão se prontificando também em mandar o tabuleiro certo com os dois lados realmente. A minha cópia foi uma cópia que veio com o tabuleiro certo, os dois lados são diferentes como deveriam ser mesmo. Fora isso, eu acho que teve mais questão de erro na parte gráfica, se você pensar, do que exatamente na parte de tradução e edição da parte de editora, tá? Eu vi algumas coisas desse tipo, por exemplo, no meu manual, uma parte do manual está com um pouquinho das letras que deveriam ser pretas apagadas, então está um pouquinho mais apagado a cor, dá para você ler, mas está mais apagado. Algumas pontos do manual tem como se fosse erro de registro. Quem já trabalhou em gráfica sabe que às vezes passam várias cores, lâminas, né? O CMYK, né? Cian, magenta, yellow, black. Se o registro não estiver bem posicionado, ele cria como se fosse algumas sombras em alguns momentos. Eu vi que alguns manuais e algumas cartinhas, pequenos detalhes desse erro de registro também. Outra coisa que falaram na internet é que o jogo estava com as cartas, com a coloração, o tom, né, o contraste diferente das cartas americanas, das cartas de outras versões internacionais do jogo. Isso porque esse Ark Nova BR da Grok foi impresso e produzido todo no Brasil. Então realmente, pessoal, até a mesma gráfica, se você imprimir, sei lá, no começo do ano, imprimir no final do ano, você tem que calibrar a máquina, é um puta de um processo foda. Então
Às vezes pode sim, se você não trabalhar com Pantone ou números precisos, pode sim haver diferenças em questão de cor, de tiragem, tá? O importante é que o mesmo jogo tenha as mesmas cores. A não ser que você trabalhe com tipo um Magic The Gathering, onde todos os versos de todas as versões de todas as cartas são precisamente iguais, sabe? Precisa ser, porque senão o cara consegue identificar pelo verso a carta que está depois, né? Ficaria uma carta marcada. Então sim, é importante isso, mas é importante que o seu jogo esteja totalmente com as mesmas cores, tanto o verso quanto as cores normais, tá? Então eu não tenho a versão internacional, só tenho o digital, né? Eu joguei no digital a versão em inglês, e no digital todas as cores ficam mais vivas, porque você está falando de RGB e não de CMYK, né? As cores são tipos de cores diferentes. Então é difícil avaliar pelo digital o que está impresso, porque o papel chupa a tinta, você tem degradês nas cartas, onde está escrito as cartas você tem degradês de cores, e degradês realmente são difíceis de fazer em máquinas, e às vezes eles dão alguma diferença, então tem muito isso. Cara, o que eu mais vi foi realmente, como eu disse, algumas coisas em produção gráfica e não em relação à editora, tá? Até fiz um comentário na Ludopédia e também no próprio vídeo que a editora gravou, dando os parabéns, porque isso vai tranquilizar muito quem comprou o jogo, quem está querendo comprar. Só de você ter um respaldo de saber que, se eu abrir e não tiver do jeito que eu quero, eu posso acionar a editora, que eles estão se prontificando a trocar as coisas, se eu mandar a fotinho, cara, é ótimo, tá? Então assim, existiu erros, mais do que ter erros é o que você se prontifica, né? O que você se dedica a arrumar os erros e reconhecê-los, né? Eu acho que está existindo um pouco disso pela editora, até porque eu já vi jogos aí de outros lugares com muito mais erros, com muito mais coisas zoadas e que ninguém se manifestou e o jogo ficou por isso mesmo. Você deve ou não deve comprar o jogo? Você é um cara muito detalhista que vai ver todos os detalhes do seu jogo? Você pode comprar o jogo se você se incomodar com algumas coisas que vierem. Lógico que você vê errado, você tem que trocar mesmo. Mas se você se incomodar com esses pequenos detalhes, talvez você compre e peça reposição, demore um pouco mais para esse processo. Se você é um jogador mais neutro ali, você pega os seus jogos, joga com seus amigos, no dia a dia, não tem mais essa parte de colecionador, não vê milimetricamente as coisas, sinceramente vai passar batido muitas das coisas que estão no jogo aí, tá? Vai passar batido esses errinhos de português que tem aí na coisa, porque não faz diferença. Não tem nada que foi falado até agora que quebre a mecânica do jogo. Por exemplo, uma carta traduzida ou uma coisa no manual que foi traduzida de um jeito que faça o jogo quebrar, sabe? Que não faça parte das regras e acabe confundindo o usuário. Não tem nada disso, que é ótimo, pelo amor de Deus. Se tivesse isso, ia ser muito mais grave. Isso não existe no jogo. Sinceramente, depois de ter jogado o jogo e visto o conteúdo da caixa, analisado e vendo a pontuação da galera ali, os pontos levantados sobre o jogo, se eu compraria? Compraria. Porque é um jogo muito bom. É um jogo muito bom. Esses erros que tiveram não mudaram nada na estrutura, como eu disse, e nada afetou o jogo, sabe? Então se você realmente, como eu falei, se você é um cara mais que gosta de detalhes, essas coisas, manda a solicitação pro pessoal trocar, tira as fotinhos, manda pra lá. E talvez demore um pouquinho para chegar as peças, mas, vai jogando o jogo, sabe? Mas no final, tenho certeza que o pessoal da Grok vai colaborar e vai deixar você com o jogo redondinho. Eu acho que ninguém vai deixar você na mão, pelo menos foi o que eu entendi do vídeo do pessoal, tá? Eu acho que o pessoal que tá novo no hobby e se interessou pelo jogo não vai nem notar essas coisas, na verdade. Então eu tô falando pro pessoal que já tá mais alguns anos aí e já tá mais aprofundado
dentro do mundo dos board games aí. Do restante, a produção, realmente, eu não imaginaria que esse jogo ia chegar por menos de R$500. Eu pensava que ele ia chegar a uns 600, 700 e pouco. Então, realmente, a produção BR está se provando aí ser mais barata, tá? Se é mais eficiente, se ela está nos mesmos patamares de uma impressão internacional, que está imprimindo para o mundo inteiro, talvez não, né? Porque, tem todo um sistema, tem gráficas lá muito mais avançadas, e os caras, né? Só que o custo de você produzir e importar também é maior. Então fica aí uma faca de dois gumes, né? Nessa parte, complicado falar. Do restante, nada me influenciou na minha diversão, consegui me divertir, consegui jogar completamente o jogo e na hora de destacar lá um dos tokenzinhos, né, do punch board, um dos meus colou ali, descascou. Mas provavelmente eu também vou entrar em contato com o pessoal da Grok e vou solicitar e vou pedir um tokenzinho de volta. Por enquanto eu joguei, aquele tokenzinho não fez falta nenhuma. Vou mandar a solicitação e quando chegar eu substituo e coloco lá. Bom, pessoal, então quero dizer que, novamente, a minha intenção aqui é ser sincero, não quero passar pano, meu canal nunca teve vínculo com nenhuma editora, pelo contrário, eu sempre tento entrar em contato com os caras e às vezes o pessoal não me responde, me ignora. Então, eu realmente prefiro estar muito mais alinhado com o meu público, quem assiste, e dar as explicações para eles. Tô sendo bem sincero aqui por mim, tá? Do que eu acho que se compensa ou não para vocês. E realmente eu acho que mesmo com as coisas que aconteceram e as polêmicas que geraram, vale a pena. Cara, tem uma coisa que você precisa saber, que tem muitas pessoas de concorrência ou muitas pessoas dessa bolha dos board games que são de outras editoras, de outros lugares, que fomentam esse tipo de encontrar erros e querer furar os olhos de outras pessoas, tá? Às vezes o erro tem fundamento, como aqui também tem coisas que tem fundamento, tá? Não tiro o mérito da editora no sentido de que ela precisa se posicionar e precisa fazer mesmo, trocar as coisas, precisa reconhecer, falar, bem, eu errei, preciso fazer minhas coisas. Só que tem muita pessoa aí também que dá aquela forçadinha de barra, sabe? Então, às vezes a gente precisa tomar cuidado com isso. O jogo tá bonito, uma produção tá legal, as coisas vão ser corrigidas, então seja feliz, cara, seja feliz, compre o jogo porque não tá afetando nada, dá pra jogar de boaça, dá pra jogar, você vai se divertir sim, tá? No final das contas. E peça as coisas aí que você precisa. Pessoal, muito obrigado por você ficar aqui até agora assistindo esse vídeo. Esse vídeo ficou longo, eu sei. Aqui eu não tenho padrinho, eu não tenho nenhum tipo de auxílio de dinheiro para manter o canal. Então a única coisa que eu peço para você é que vocês deixem um like, porque ajuda bastante. Então, por favor, deixa o like aí, ajuda, comenta alguma coisa. O que você achou do jogo, se você já recebeu, se você já solicitou suas coisas, reposição de algumas peças. Se você jogou e se afetou aí na sua jogabilidade, conta aí um pouco sobre o que você está achando do seu Ark Nova, se você pretende comprar, se esse vídeo fez você abrir um pouco mais os olhos, seja nas regras, seja nessa parte final, em saber como realmente está o jogo, tá? Bom, pessoal, agradeço de coração quem ficou até aqui, um grande abraço a todos e até mais.